Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Reality Novelas e vamos falar hoje agora, o papo é sobre dorama e um dorama que tá dando o que falar, tá bombando na Netflix, tá no top 10 da plataforma Além do Direito. A gente já começou a falar desse dorama aqui no canal e tem um vídeo que fala só sobre o episódio 1, né, o episódio piloto, mas hoje a gente vai falar aí dos demais episódios de uma forma obviamente muito resumida para não dar tanto spoiler para vocês, tá? Vamos comentar em linhas gerais aí dos episódios 2 ao episódio 8, o episódio 7, 8, episódios 7 e 8 que foram lançados no último final de semana. E, gente, tem muito que falar sobre esse dorama que já tá gerando polêmicas lá na Coreia do Sul, porque muita gente não está aceitando aí uma insinuação de romance entre os protagonistas. E você vai entender o porquê dessa negação de romance entre os protagonistas junto ao público sul-coreano. Eu, particularmente, estou torcendo demais para que haja romance entre eles, até porque desde o início, para mim, desde a foto de capa lá, de divulgação, né, do dorama e tudo mais, para mim ficou muito nítido que poderia sim haver um romance no decorrer do caminho desses dois protagonistas, tá? Mas segura essa informação que a gente vai falar sobre isso já já. Deixa só a gente recapitular aqui, falar em linhas gerais o que aconteceu aí, o que vem acontecendo nesses episódios do episódio 2 ao episódio 8, né? Mais ou menos o que tá rolando, tá? Sem querer dar muito spoiler para vocês, obviamente, porque você precisa assistir esse dorama. Gente, os episódios, tá, de Além do Direito, a cada novo episódio existe um novo caso ali que a equipe do Dr. Yoon, que é a equipe de litígios do grande escritório Yulin, é um dos 5 maiores escritórios de Seul. Essa equipe do doutor, comandada pelo Dr. Yoon, resolve os casos de litígio do escritório, né? E dessa equipe está lá a Kang Hyun-min, que é uma aluna, foi uma aluna brilhante na Universidade de Seul, né, no curso de Direito, é filha de uma professora do curso de Direito, também advogada, e a mãe dela também é advogada, né? E o pai é juiz de direito. Então, assim, ela tem toda uma bagagem familiar, né, em torno do direito. Ela gosta muito, é muito apaixonada pela profissão, é entusiasmada e ela sempre ressalta, né, que ela faz o que faz porque ela acha, sobretudo, divertido, tá? Ela se diverte, ela viaja ali no que ela tá fazendo. Kang Hyun-min, que quando entrou no escritório Yulin, né, quando ela foi fazer a entrevista para entrar, ela quase que perdeu essa entrevista, assim como ela já tinha perdido para o escritório número 1 de Seul, tá? Porque ela se atrasou, né, gente? Aí ela saiu invadindo a entrevista, o doutor Yoon não gostou, ele que é sócio do escritório também, além de advogado de lá, ele é sócio, então ele não queria nem que ela participasse mais do seletivo, mas ela conseguiu furar a bolha, foi admitida e ela própria escolheu justamente a equipe dele, a equipe de litígio. Bom, dizendo isso, só para a gente relembrar, a cada episódio eles pegam ali um caso, essa equipe liderada pelo Dr. Yoon. E a Kang Hyun-min, gente, ela se destaca em todos eles, né? Ela já chegou, inclusive, a defender uma pessoa de forma solo, tá? Sozinha lá no tribunal. Então, ela vem ali crescendo, tem despertado o maior interesse do seu mentor, né? Do Dr. Yoon, que é, como eu disse, sócio também do Yulin. E o Yulin, paralelamente a isso, né? Toda essa questão dos novatos, junto com os advogados mais experientes de cada equipe, como eles se portam, como eles se desenvolvem, e o caso a caso apresentado a cada episódio da equipe do Dr. Yoon, existe também a questão paralela da ética profissional e também da competitividade que existe dentro desse tipo de ambiente, né? Porque ali é uma firma de advogados, então cada um quer ser melhor que o outro, cada um quer se destacar mais, existem vários sócios, né? E o Dr. Yoon é um dos sócios mais jovens do escritório, teve uma carreira aí com uma ascensão meteórica, né? E aí ele tá sofrendo a perseguição do filho de um dos sócios fundadores do Yulin, tá? Do Dr. Ku.
Dr. Ko. Gente, perdoem meu coreano, vocês sabem que eu não sei falar coreano, né? Nem é uma língua popular aqui no Brasil. Vamos tentar aqui. Então, esse Dr. Ko, ele é o filho de um sócio proprietário. Esse sócio proprietário, inclusive, já tinha pensado no nome do Dr. Yun para sucedê-lo na administração ali do escritório. Só que o escritório, Dr. Yun não é bobo nem nada, sabia que aquilo ali era rabo de foguete, não era para ele, tá? E que estavam procurando algozes para colocar ordem na casa, já que o próprio filho de um dos sócios era o que acobertava regalias, né, benesses a advogados que não faziam nada, mas ganhavam altos salários em detrimento daqueles advogados associados que trabalhavam pra caramba e ficavam com um grosso a ser feito pelo escritório, né? Então vem ali uma crise ética, moral dentro da própria firma de advogados, dentro do próprio escritório Yulin, tá? Que vem sendo enfrentada essa demanda, essa crise, por todos os advogados, sejam os que são realmente sérios, como o Dr. Yun, né, muito ético, muito sério, seja através dos que não são tão éticos assim, como é o caso do filho lá do sócio Dr. Ko. Bom, falando sobre isso, né, gente, no episódio, por exemplo, 2, eles atuaram, a Kang Hyun-min com o Dr. Yun atuaram para inocentar um homem que tinha entrado numa clínica de fertilização e que acabou provocando danos no local, mas justamente porque a própria clínica não teve responsabilidade com o sêmen colhido dele e ele não era mais uma pessoa fértil, já que ele tinha tido câncer de testículo, não podia mais ter filhos, e essa era a única esperança para ele e para a esposa dele, que foi vítima de um grave acidente automobilístico, saiu com parte do corpo com queimaduras graves, né? Tinha ali muitas sequelas, não só físicas, mas também emocionais, decorrentes do acidente, e Dr. Yun, junto com Kang Hyun-min, atuaram para inocentar os danos causados por esse homem à clínica, tá? Justamente o escritório que foi o opositor do Yulin, né, que é o do Dr. Yun, na demanda, foi o escritório que era representado, o primeiro escritório de Seul, mais famoso, que era representado pelo ex-namorado da Kang Hyun-min, tá? E assim, nesse segundo episódio também, o que a gente vê é também os dramas pessoais dos protagonistas, né? Dr. Yun, que teve um casamento fracassado, onde a esposa com ele não queria ter filhos, não queria maiores compromissos entre o casal, apenas viveu o casamento mesmo. Era uma relação que parecia que não iria mais prosperar, né? Já que ele admitia a possibilidade de ter filhos, embora quando eles tenham se casado, eles tivessem combinado que seriam só eles dois, mas com o tempo ele começou a ter aquela vontade de ter filhos, né? E a esposa não aceitava essa hipótese, sugerindo até mesmo no episódio que ela havia feito ali um aborto sem o conhecimento dele, tá? Só que depois, no final do episódio, a gente vê que essa ex-esposa dele hoje está casada novamente, vive um casamento feliz, harmonioso e está, inclusive, grávida, tá, gente? Então, assim, fica ali uma frustração do Dr. Yun. A Kang Hyun-min também não fica atrás. Ela que foi ali praticamente rejeitada pelo então namorado, né, que havia como assim uma namorada troféu, inteligentíssima, de uma família muito influente no mundo jurídico, achava que ela tinha uma genética maravilhosa porque ela era sempre a número 1 em tudo, vencia ali campeonatos jurídicos, né, de conhecimento jurídico. Quando ele resolveu pedi-la em noivado, que foi nesse segundo episódio, e ela resolveu então falar para ele uma história que ela vinha há muito tempo sem tocar no assunto, que era a deficiência auditiva da irmã dela, que ela tem uma irmã gêmea deficiente auditivo. Essa deficiência auditiva é algo que se apresenta na família da mãe dela, que possui 2 irmãs, ela tem 2 tias, né? Irmãs da mãe dela, também com deficiências auditivas. Então, essa irmã dela gêmea foi meio que renegada pelos pais, colocada na família de uma das tias, né? Porque já que a tia era surda, juntamente com o marido, que tinha deficiência auditiva e tudo mais, a mãe dela, da Kang Hyun-min, achou que seria melhor para essa filha ser criada pela própria irmã, pela tia, né? Bom,
ela foi dispensada pelo cara quando ele soube dessa deficiência, né, que havia na irmã gêmea dela e que era preponderante na família da mãe dela, né, algo que já vinha se repetindo com algumas pessoas da família da mãe dela. Então, o namorado meio que deu fora na Kang Hyun-min. Aliás, ele nem chegou a dar o fora porque ele começou a ter encontros, né, aqueles encontros às cegas com outras pessoas, e a Kang Hyun-min descobriu por acaso através de uma amiga, tá, que resolveu comunicá-la que uma outra amiga essa amiga iria a um encontro com o rapaz que estava se relacionando com ela. Então, ela própria deu um chute no rapaz, né, pé na bunda do rapaz, e disse que não queria mais ficar com ele. Certíssima, né? O que vocês acham? Bom, continuando, né, gente? Episódio 3, novamente eles atuaram junto no envolvimento de um motorista de caminhão no acidente de trânsito com uma criança que não tinha havido nem colisão na criança, tá? O caminhão não havia batido na criança, a criança quase bateu, mas a criança, diante do berro da mãe, do choro da mãe, quando viu o filho no chão, sentado no chão, chorando, ficou mais nervosa ainda e tinha ali algo ligado a uma síndrome psicológica, tá? Ligada à superproteção da mãe, que afetou os membros inferiores da criança. A criança não andava e a mãe achava que era culpa do motorista de caminhão que teria atropelado o filho dela, mas, na verdade, as câmeras, né, tudo comprovaram que não houve um atropelamento, houve um quase atropelamento. A equipe do Yulin, representada aí pelo Dr. Yoon e a Kang Hyun-min, trabalharam no caso em conjunto e foram vitoriosos também nessa demanda, tá, gente? Nesse litígio. No episódio 4, eles vão defender ali um CEO importantíssimo, cheio de conhecimentos, que prometia ali angariar vários clientes para o Yulin, tá? Mas o rapaz, esse homem, na verdade, estava sendo acusado de abuso infantil, de espancar a própria filhinha pequena que ele tinha, e era separado da mãe da menina, uma babá lá que tinha um histórico de ser ali ladra, né, charlatã, ex-presidiária, não tinha muita credibilidade em sua palavra, e acabou que ele queria manipular tudo e todos para poder encobrir a própria torpeza, né? Ocorre que no decorrer disso tudo, a Kang Hyun-min e o Dr. Yoon meio que bateram de frente justamente por conta dos seus conflitos de valores. Aliás, um suposto conflito de valor entre eles dois, mas que na verdade não havia, tá, gente? Porque depois a gente percebe que eles só adotam posturas diferentes para situações que demandam alguma solução. E lógico que o Dr. Yoon, por ter tido ali como um advogado muito experiente, mas também muito frio, ele tenta agir com muita estratégia em tudo que ele faz. Então, tudo é meticulosamente calculado, tá? E nessa causa da criancinha que estava sendo ali espancada pelo CEO, ele tentou ali justamente lançar a mão de jogadas que pudessem, ao final, proteger a criança, mas a Kang Hyun-min não entendia a forma de proceder dele durante a tramitação do processo, tá? E aí, eles tiveram ali um embate, mas depois, no final, ela entendeu sim que ele estava com um bom intuito ali em torno disso tudo. No episódio 5, né, a Hyun-min assume o seu primeiro caso solo e vence, tá, gente? No episódio 6, ela e o Dr. Yoon, a Kang Hyun-min e o Dr. Yoon, pegam um caso complicado de uma cliente que quer processar o ex, tá? É uma modelo que estava sendo também ali vítima de violência doméstica e tudo mais, e eles tentam ali levar a causa da melhor maneira possível para a cliente deles, tá? Nesse episódio 6 também, ocorre dentro do Yulin a promoção da doutora Kang Na-on. Essa doutora Kang Na-on, tá? Ela é uma advogada muito eficiente que trabalhou em conjunto com o Dr. Yoon no passado, tá? E que foi afastada do Yulin por simplesmente uma armação, uma armadilha do filho do sócio do Yulin, tá? Do Dr. Ko. Ele que fez toda a armação para afastar a doutora Kang Na-on do Yulin, botar tipo numa filial bem afastada e tal, não ficava num local de destaque. Só que ela volta nesse episódio 6 assumindo a gerência do escritório, vai fazer a administração do escritório, vai colocar ordem na casa, né? No episódio 7, gente, o Dr. Yoon atua na defesa de um homem que ajudou no homicídio da esposa, que estava ali numa fase já avançada de Alzheimer, né? Não estava nem tão avançada assim, mas a demência já estava ali muito preponderante. A mulher não queria
chegar ao fim da sua vida daquele jeito, esquecendo-se de tudo e tal, e eles foram para um outro país para que ela pudesse, então, ser praticada nela a eutanásia, tá? E aí, o Dr. Yun, num determinado momento, antes ele tinha atuado numa causa justamente para desconstituir o testemunho da esposa desse cliente deles, que na época não era cliente do Yulin, e aí, depois que ele viu esse homem ser preso por ter ajudado a esposa que estava com demência a sofrer a eutanásia, aí ele resolveu patrocinar a causa, né, ser ali o advogado do rapaz, do homem, né, que tinha perdido a esposa por conta da eutanásia. E aí eles também tiveram ali uma grande demanda, uma grande contenda, trabalharam em torno disso, mas enquanto isso está dentro do escritório Yulin, paralelamente ao caso que está sendo colocado no episódio, paralelamente a isso, dentro do Yulin, a nova política administrativa da doutora Kwon Na-yeon tem provocado uma fúria generalizada na equipe, tá? Principalmente na equipe que não gosta de trabalhar, que quer as benesses, mas não quer o ônus, né, gente? No episódio 8, gente, que foi ao ar ontem, né, domingo, 24 de agosto, no Yulin, um dos sócios fundador, tá? Um dos filhos do sócio fundador, aquele que eu tô te falando, né, que é o mau caráter, então, ele queria fazer ali toda uma armação, tá? Para rifar, para tirar o doutor Yun do escritório, tá? Ele que tá muito incomodado com a atuação do Dr. Yun. Então, ele queria tramar ali para simular como se o Dr. Yun tivesse um caso com uma advogada júnior, né, uma advogada novata do escritório. Não com a Kang Hyun-min, era uma outra, tá? Quando, na verdade, depois eles foram ali investigar, a doutora Kwon Na-yeon foi investigar e tudo mais, e chega-se à conclusão que havia dentro do escritório nada mais nada menos que uma rede de advogados que tentavam ali fazer com que as advogadas fossem mais, assim, acompanhantes, né, para não dizer algo pior, do que advogadas em si. Então, a doutora Kwon Na-yeon não admitiu isso e, logicamente, vocês já imaginam o que rolou, né, pessoal? Inclusive com demissão e tudo mais. Mas, assim, também nessa pegada, tá, de disputa de casos, de disputa de dentro do escritório, existe também, muitas vezes, uma abordagem sobre o drama pessoal de cada um dos protagonistas, ou até mesmo de membros da equipe do Dr. Yun, já que está aparecendo aí que vai rolar, sim, um romance entre um advogado e uma advogada lá do escritório do Yulin, que não é o Dr. Yun com a Kang Hyun-min, tá? Nesse episódio 8 também rolou ali a atuação da Kang Hyun-min, sempre junto ao Dr. Yun, na defesa de uma âncora de um telejornal, que era, inclusive, amiga de uma das melhores amigas da Kang Hyun-min. Eles atuaram para tentar inocentá-la, ela que vinha sofrendo violência doméstica por parte do marido e desenvolveu, inclusive, traumas psicológicos, tá? Por conta do excesso de violência durante o casamento. Nesse momento aí, existe, num determinado ponto do episódio, uma crise de consciência da Kang Hyun-min, porque ela entende, ela descobre um fato que, se ela falar no tribunal, ela não consegue buscar a inocência da cliente deles. Tá? Ela vai conseguir, no máximo, ali, uma atenuação da pena dela, né? E aí ela fica num dilema de ética e, conversando com o Dr. Yun, eles ali sempre tomam, às vezes, um chá, um café juntos na copa no final do expediente, ela diz o que ele achava dela ter tomado conhecimento dessa circunstância que desfavorecia a cliente deles, né? E aí ele falou que ele não ia ficar fiscalizando a questão ética de cada advogado associado dele ali, mas que era importante. Ele tinha para ele um conceito do que era justiça, né? Ele falou: eu sempre busco para mim saber o que é justiça. E justiça para mim é você proteger as pessoas que precisam de proteção. Logicamente, dentro dos limites legais, né? Eu não faria nada ilegal para proteger a pessoa que precisa de proteção. Mas dentro dos limites legais, eu sempre opto, para mim, isso é fazer justiça. Então, ele está tentando trazer para a Kang Hyun-min uma nova visão dentro da sua atuação profissional, porque ela está ali como advogada de defesa, tá? Da âncora do telejornal, da irmã da melhor amiga dela. E ela sabe que aquela mulher
tudo que aconteceu para levar essa mulher para o tribunal, tá? Não foi algo do nada. Ela era uma vítima dentro daquele casamento com um homem extremamente abusivo. Então, o doutor Yun tenta trazer para Kang Hyun-min de certa forma, essa experiência que falta para ela. Ela é muito inteligente, mas obviamente é novata, é inexperiente, tem muitos ideais, tem muitos sonhos, enfim, e tem talvez um conceito de honra e de justiça diverso do daquele que um profissional de grande porte precisa ter para poder defender os interesses dos seus clientes, porque lembrando que nem sempre eles vão ali defender quem está totalmente certo, né? Mas aí ele fala isso para ela, que justiça para ele é defender aqueles que precisam de justiça. E aí ela dá aquele insight e percebe que não vale a pena colocar para o tribunal, né, essa questão que prejudicaria a cliente dela e dele. Então, ela ali já sobe mais um degrau na atuação como causídica, né, como advogada. Bom, gente, aí dentro desse episódio também surge ali um momento, mais uma vez, um momento íntimo entre a Kang Hyun-min e o Dr. Yun. Ela resolve agradecê-lo, eles terminam o episódio tomando uma cerveja juntos lá no terraço do prédio do Yulin, né? Do escritório, já era final de expediente, não tinha mais ninguém, obviamente, era noite. E a polêmica que cerca esse dorama é justamente a possibilidade de haver aí um romance entre a Kang Hyun-min e o Dr. Yun. Para mim, como eu disse no início, tinha ficado muito claro que haveria sim um romance entre eles dois, porque, enfim, a divulgação do filme são eles dois ali juntos, é um casal lindo, né? Os dois são muito inteligentes, eficientes, muito dedicados ao trabalho, e na verdade, o que aparentemente entre eles é uma grande diferença, vamos dizer aí que ela seria água, ele seria o óleo, água com óleo não se misturam. Na verdade, não é nada disso, né? Eles têm ali muitas semelhanças, sim, no estilo de pensar, do ideal de justiça. A questão é que a Kang Hyun-min está começando a carreira agora e lógico que ela pensa como qualquer pessoa que é novata numa determinada profissão pensaria, com maior imaturidade. E, assim, eu vejo muitas semelhanças na história deles dois, na forma de agir deles dois profissionalmente falando, e também na forma como eles se encaram. Então, é isso que está pegando fogo lá na Coreia, porque lá na Coreia do Sul o pessoal não aceita o fato, primeiro porque falaram, o dorama não foi divulgado como um dorama de romance, tá? É um dorama que trata ali de casos jurídicos. Então, é meio sem sentido querer enfiar goela abaixo um romance na trama. Outra coisa que eles falam é a grande diferença de idade entre os protagonistas, já que no filme existe ali uma diferença de 16 anos do Dr. Yun para Kang Hyun-min, tá? Ele é mais velho que ela, 16 anos. Então, não faria sentido abraçar um romance entre protagonistas com idades tão distantes. Me parece, assim, um conceito, né, de amor um pouco ultrapassado e tudo mais, né, gente? A gente sabe que para amar não tem idade, e ali não se trata de uma pessoa, ambos estão ali em idade reprodutiva, aí ele quer ter filhos, ela também quer ter um futuro, quer ter um relacionamento, embora esse não seja o foco dela nesse momento, mas é lógico que, como toda mulher sul-coreana, né, uma sociedade aparentemente bastante tradicional, deve querer sim construir futuramente uma família. Então, me parece ali que é um alarde, enfim, um alvoroço desnecessário. Coreia do Sul não quer romance em Além do Direito, mas eu, pelo menos, quero romance, quero ver romance. E você? Você acha que tem química entre os protagonistas? É a favor do romance entre eles? Eu não vejo nada demais, não é nada assim que fale, que absurdo. Não, acho bem bacana, tá? Eles têm química e isso se fala até através da química entre os protagonistas. Para mim, desde o início, embora seja um dorama que aborda mais essas questões jurídicas, a briga nos tribunais, as disputas de bastidores dentro do próprio escritório pela ascensão de cada associado, de cada sócio no escritório, as pessoas querendo se destacar profissionalmente, enfim, a ambição, né? Toda a luta que existe em todas as profissões, mas principalmente na carreira jurídica, que todo mundo quer ganhar, me parece ali desnecessário ter essa polêmica em torno dos protagonistas. Queremos romance, pelo menos eu quero saber
saber sua opinião. Já vi muitas manifestações nas redes sociais das pessoas dizendo que também querem romance em Além do Direito. Como o dorama ainda está rolando, está em aberto, tá? E lá na Coreia ainda fica também esse questionamento, vai ter romance entre os protagonistas ou não? Eu sou super a favor, como eu já disse, e eu te convido, tá? Se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixa seu comentário aqui nesse vídeo sobre o que você acha, deve ter romance, não deve ter romance, o que você está achando de Além do Direito. Não esqueça também de deixar seu like, seu hype nessa publicação e se puder compartilha com quem é dorama lover, assim como a gente, né? Gente, a gente volta em breve com mais notícias sobre Além do Direito e sobre os outros doramas que tem por aí, que são maravilhosos, que a gente vai comentar aqui. Não esquece, tá? Dê seu like e se liga que eu volto a qualquer momento com umas novidades para vocês. Um beijo, até mais, tchau!